Saúde é o nosso assunto e tem sido um assunto das últimas semanas, acompanhando de perto. Depois de quase 3 semanas, a gente está mostrando e a grande ação agora tem como foco acabar com o foco da dengue. Joinville vive uma epidemia de casos. Na semana passada, a Prefeitura anunciou que amanhã vai abrir a central de atendimento aos casos da doença. É uma primeira ação, mas a gente sabe que a responsabilidade é de todos, não é? Quando chega uma mensagem aqui, quando a gente encaminha, ó, vai lá, vai na ouvidoria, registra, reclama, cuide do seu quintal, é porque é de todos mesmo. Durante toda essa semana, nós vamos falar sobre esse assunto, alertar você sobre os riscos à saúde da sua família. Porque tem famílias, quando de repente o mosquito chega, é pai, mãe, os filhos, todo mundo na casa pega. Os sintomas são parecidos com de uma gripe, é muita febre, é muita dor no corpo e leva isso à superlotação em UPAs e pronto-socorros. A gente volta a falar agora com a Tabata Porte, porque Tabata, a cidade, tem agora que ter essa consciência. Riscos, cuidados, tudo isso e todos juntos, né? A gente fala desde criança nas escolas, tem o Detetives da Dengue, até os mais adultos. Pois é, Sabrina, e são ações tão simples, né, para a gente combater e eliminar de vez esse mosquito tão chatinho e que tem trazido tanta preocupação para Joinville. O número de focos do mosquito, a Aedes aegypti, tem aumentado muito na cidade, já passa de 4.000 focos do mosquito. Consequentemente, o número de casos confirmados também tem aumentado de uma semana para outra. A gente tem falado disso aqui no Balanço Geral, então são ações tão simples, depende, né? Depende de mim, depende de você que está nos assistindo, para que a gente combata essa doença, esse mosquito tão terrível. E aí, o Tiago Bonin, nosso cinegrafista, e eu estivemos em uma casa no bairro Anita Garibaldi. Hoje pela manhã, acompanhamos uma ação da Prefeitura para combater a dengue. Vamos acompanhar como é que foi essa ação? Nas últimas semanas, o Balanço Geral mostrou diversos pontos da cidade com descarte de lixo irregular e muitos recipientes com água parada, local ideal para a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika vírus e chikungunya. Um deles no Comasa, o bairro com maior número de casos confirmados de dengue, com 227. Diante desse cenário, agentes de combate às endemias realizam ações nos bairros para orientar a população a como manter os cuidados nas residências. A nossa equipe acompanhou o trabalho de fiscalização em uma casa no bairro Anita Garibaldi, região central de Joinville. No caso, encontramos ali no pratinho de flor, que é comum, as pessoas acabam deixando às vezes até um pouquinho de água que sobra ali, já é o suficiente para que a fêmea venha, deposite os ovos e dentro de pouco tempo elas eclodem. E naquele ciclo de 7 dias já sai o mosquito pronto para agir, né? Encontramos também um pneu que ficou na área externa. Os pneus chamam a atenção do mosquito pela parte interna, que é áspera, favorece a postura dos ovos, né? É sombreado, escuro, então tem que ter esse cuidado. Se tiver água dentro, tem que secar o pneu e guardar numa área coberta. Encontramos alguns buracos também na escada com água. Vai ser orientado o morador para que faça, né, que feche esses buracos. No andar onde mora a dona Traude, de 72 anos, ela mostra como faz para não deixar água acumulada nos pratinhos dos vasos e foi orientada a cobrir até a borda com areia. Eu coloco areia nos pratinhos, né, e molho só o suficiente para não parar água no prato, né. Eu molho geralmente dia sim, dia não, mas assim cuidando, né. Para cuidar, né, para nossa segurança, né. Com mais de 4.000 focos do mosquito Aedes aegypti e um óbito registrado, o número de pessoas que contraíram a dengue tem aumentado rapidamente. São mais de 5.300 casos confirmados e a demanda por atendimentos nas unidades de saúde de pacientes com sintomas da doença tem superado a capacidade, fazendo com que a espera por consultas chegasse a até 11 horas.
Com o objetivo de diminuir a procura nas UPAs, começa nesta terça-feira a Central de Atendimento da Dengue, serviço criado para atender pacientes com 15 anos ou mais com sintomas leves a moderados da doença. O atendimento localizado na Unisociesc Campus Parque vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde no bairro Boa Vista. No caso da dengue, o comportamento dela no corpo é um pouquinho diferenciado. Então, muitas vezes, conforme esse paciente chega até a gente não pode deixar ele embora. A gente precisa monitorar e, na maioria das vezes, fazer um exame de sangue. Então, precisa do procedimento de coletar esse exame, vir o resultado, o médico avaliar, ver como é que o paciente vai reagir e, muitas vezes, até receber uma hidratação, um soro na veia. Isso faz com que o paciente fique na unidade. Então, vai chegando o paciente, ele fica e outros vão chegando. Então, acaba que, para o serviço de saúde, isso acaba inflando um pouco, inchando um pouco os nossos serviços, porque o paciente fica lá e não vai embora, porque a gente não pode liberar esse paciente se a gente não tiver segurança da manutenção da saúde dele. Nas redes sociais, o prefeito Adriano Silva publicou um vídeo de uma das ações de combate à dengue. No texto, ele afirma que, apesar da estratégia ser utilizada, apenas os mosquitos que estão voando no momento da aplicação são atingidos. Por isso, a diretora da Secretaria da Saúde explica ainda que todas as medidas que competem ao município estão sendo realizadas, mas para eliminar de vez esse mosquito é necessário a conscientização da população. Sempre água parada é o nosso foco de não existir. Então, tudo que pode existir água parada, a gente trabalha para eliminar. Calha, caixa d'água, piscinas, potinhos em casas, vasinhos de planta. Então, a gente visita esses pontos estratégicos a cada 15 dias. É a armadilha que a gente monitora se o mosquito vai criar e vai evoluir naquele local, naquele bairro. Temos também hoje uma parceria com a Fiocruz, que a gente também monitora uma tentativa biológica diferenciada para a gente poder fazer a eliminação desse mosquito, que gruda o inseticida na patinha do mosquito, ele voa e espalha esse inseticida. Também temos essas ações. Meu vizinho teve, só que ele teve leve, mas eu já soube de pessoas que tiveram pior que a Covid, Então vamos cuidar. Essa ronda que a gente deu aqui não durou mais de 2 minutos e a gente já conseguiu identificar todos esses problemas. Então é uma ação simples, rápida e que pode salvar a vida das pessoas, Tanto das pessoas que moram na residência como dos vizinhos, Outra ação da Prefeitura de Joinville para combater a dengue é o Dia D contra a dengue, que vai acontecer no dia 1º de abril. Eles vão percorrer 4 bairros de Joinville que concentram o maior número de casos confirmados. São os bairros Comasa, Nova Brasília, Bom Retiro e Floresta. Serão feitas visitas nos domicílios. Os agentes de combate às endemias vão fazer toda a orientação para os moradores, para as empresas também, como combater o mosquito Aedes aegypti. A ação definida pelo Gabinete de Crise é ativado após o aumento do número de atendimentos nas UPAs. Então, quem quiser participar pode preencher um formulário no site da Prefeitura. Quem quiser participar junto com a Associação de Moradores, junto com a empresa também, será uma ação de mutirão. Sabrina, como você falou, são ações muito simples, a gente viu aí na reportagem, então depende só de cada um de nós para que esse número não supere os números do ano passado, que já foram muito altos. É uma questão de educação mesmo das pessoas, a partir de agora, aquele olhar atento. As equipes estão realizando o trabalho? Estão. Mas vamos parar e pensar um pouquinho e refletir. O tamanho que tem Joinville em extensão. Tem bairros aí que são maiores que muitas cidades catarinenses. Para dar conta dessa demanda, não é fácil. E não estou nem falando isso para justificar que, mas então eles... Todo mundo tem que fazer. O poder público fazer a sua parte. Deixa eu ver ali, aquele fumacê, ele vai só no mosquito que está voando na hora. E fora do horário. Você não tem como imaginar, você não tem como saber, você não tem como prever, porque é o mosquito que vai dizer onde ele vai estar voando e se você poderá ser a vítima ou crianças. O que a gente ouviu ali da responsável da vigilância epidemiológica é muito forte, que é onde acontece aquele acúmulo de pacientes. Aquele que chega e precisa do soro vai estar ocupando o lugar de um outro que também vai chegar. Então, essas 2 últimas semanas que nós estamos falando, estamos batendo aqui e nos preocupando com a questão da saúde, é porque tem esse dever de todos.